Muito bem, então vamos lá para mais um Café com Leitura. E hoje eu vou trazer um livro muito especial para mim, que eu li alguns anos atrás, já li mais de uma vez. E é um livro que influenciou muito a minha carreira como consultor, influencia até hoje. Estou pensando inclusive em lê-lo de novo. É o livro de um cara incrível, um consultor muito famoso, um consultor que eu admiro muito. Encontrei com ele uma vez no congresso nos Estados Unidos, pessoalmente, fiz questão de apertar a mão desse cara que para mim é uma sumidade na área de consultoria, um cara chamado Alan Weiss. E esse livro é um dos primeiros e mais famosos dele, Consultoria de $1 Million, Million Dollar Consulting. É um livro muito interessante, embora seja, pareça que é um livro que só tem a ver com consultoria. Se você presta serviço, se você é um consultor, um mentor, um coach, um dentista, um médico e presta serviço, muitas das coisas que ele fala aqui, que eu utilizei o tempo inteiro na minha carreira como consultor, continuo utilizando agora como mentoria consultiva, eu utilizei me baseando bastante nesse e nos outros livros que eu acabei comprando dele e que eu vou trazer posteriormente. Vamos falar então hoje aqui no Café com Leitura, um resumo comentado desse livro. Como você sabe, o vídeo fica no YouTube, o áudio vira um podcast aí nas principais plataformas. Hoje eu vou trazer para você o resumo comentado desse livro aqui, que é para mim sensacional e que mudou muito a minha atuação, a minha carreira. Alan Weiss, Million Dollar Consulting. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre esse livro aqui. Então vamos lá, pessoal, para mais um resumo comentado. Como vocês sabem, eu faço esses resumos comentados de forma aleatória, Pego um livro, risco o livro, volto no livro para reler principalmente as partes que eu risquei e vou escrevendo esses resumos. Tem vários resumos escritos aqui dos livros que eu li ao longo dos anos e hoje eu resolvi falar desse livro que influenciou bastante a minha carreira. Então vamos lá, o que você imagina quando você pensa num consultor? Você já se perguntou tudo o que é necessário aprender sobre essa profissão? A carreira de consultor não é fácil, assim como outras de prestadores de serviço, mas com as técnicas ensinadas por esse cara aqui, Alan Weiss, no seu livro Million Dollar Consulting, é possível ter sucesso, sim, com certeza, nesse mercado. Esses aprendizados não ocorrem do dia para a noite. Para prestar consultoria a alguém ou alguma empresa, é preciso saber muito bem o que você está fazendo e ensinando, Porque o lado da consultoria, da mentoria consultiva, a gente ensina bastante o nosso, passa conhecimento, experiência, transmite esse ensinamento para os nossos clientes. Por isso, vale muito a pena reservar um tempo para conferir esse resumo comentado que eu trouxe para você hoje, porque ele vai trazer várias dicas preciosas do mundo da consultoria que você pode usar caso você já seja ou queira ser um consultor, um mentor, um coach, mas também vários deles servem aí para a área de prestação de serviço, vocês vão ver. Vamos lá. Sobre o livro Million Dollar Consulting, ele foi escrito por Alan Weiss, a obra foi revisada e atualizada na sua 5ª edição em 2016. Eu comprei esse livro, deixa eu olhar aqui para conferir, no dia 15, essa edição, no dia 15/12 de 2017. E a primeira edição que eu comprei, se eu não me engano, foi a 3ª edição, que eu não sei onde está mais, infelizmente, e eu li quando eu morava fora do país. Se eu não me engano, fazia parte da biblioteca da Porsche Consulting, onde eu trabalhei por 4 anos e meio, na Alemanha. Li esse livro, fiquei assim impressionado, e eu não acredito muito, assim, não lembro muito bem, mas eu acredito que eu não tenha conseguido terminá-lo. E aí, quando eu abri o IOPEX, que eu comecei a trabalhar com consultoria, eu reli esse livro novamente e falei, cara, é um livro sensacional. E aí passaram alguns anos, eu abri o IOPEX em 2011, comecei a atuar como consultor, atuei até 2016 e saiu essa nova edição aqui, que é uma edição revisada. E quando sai uma edição revisada, e eu sei que esse cara aqui é muito bom, ele coloca novas coisas no livro. Foi por isso que eu comprei essa 5ª edição de 2016.
Ele é dividido em 3 partes, com 18 capítulos no total, e o livro nos leva a uma jornada de conhecimento sobre o mundo da consultoria. Então, se você é um consultor, ou deseja ser um, ou deseja utilizar esses conceitos na sua vida como um prestador de serviço, vale a pena você ouvir esse videocast de hoje. Um pouquinho sobre o autor. Ele é dono de uma empresa de consultoria, obviamente. Alan Weiss é palestrante, PhD em psicologia e lecionou cursos de gestão avançada e competências em consultoria para candidatos de MBA e PhD na Universidade de Rhode Island. Além disso, ele é autor de A Bíblia da Consultoria, que eu tenho aqui também, Getting Started in Consulting, que eu também tenho aqui, e vários outros livros. Se eu não me engano, são mais de 20 livros que ele já escreveu. Para quem é esse livro? Para quem eu indicaria esse livro? Ele é um verdadeiro guia prático para quem deseja prosperar no mundo da prestação de serviços. Obviamente, principalmente na consultoria, mas, de novo, os conceitos servem para diversas áreas de prestação de serviço. Ele é ideal para quem sonha em seguir uma carreira na área de prestação de serviço ou para quem já está nessa carreira, pessoas que precisam de novas estratégias para aprimorar o seu desempenho e evoluir na sua empresa. Ele também é indicado para outros profissionais prestadores de serviços, como eu disse, coach, mentoring e assim por diante, pois, na verdade, muitos desses princípios trazidos por ele servem para várias profissões. Quais são as ideias centrais do livro, saindo do macro para o micro, que eu gosto sempre de fazer dessa forma para eu entender desde o início quais são as ideias principais do livro. Um consultor, ele precisa agregar valor ao seu cliente, o que envolve, anota aí, conteúdo, conhecimento, especialidade, comportamento, habilidades especiais, experiência e contatos. Qualidade, segundo ponto, qualidade vale mais do que quantidade em um business de consultoria. Terceiro, dinheiro não é a única medida de sucesso de um consultor, o que não significa que não se deva preocupar com as questões financeiras, óbvio. Quarto, o consultor deve tomar cuidado ao estabelecer relacionamentos profissionais com os clientes e ao criar laços de amizade, para que não comprometa as necessidades da empresa. Quinto, como adotar estratégias distintas para ser conhecido no mercado. Eu vou falar algumas daqui a pouquinho. E por último, é essencial manter uma comunicação constante para não ser esquecido. A primeira coisa que ele começa, a primeira parte do livro, eu chamei de quem é o consultor. O primeiro passo para quem pretende ser consultor, ou prestador de serviço nessa área, é entender o que isso significa. O livro, ou os conceitos dele, ele fala, abre aspas, um consultor é alguém que provê valor através de conhecimento, conteúdo, comportamento, habilidade, experiência e outros recursos especializados. Um contratado comum implementa um trabalho específico e executa tarefas designadas. Já as intervenções de um consultor podem ser baseadas em objetivos, resultados e consequências, não em atividades e tarefas. Inclusive foi uma coisa que eu aprendi para mim, Se a gente é medido pelas atividades e pelas tarefas e não pelos resultados, o cliente com certeza não vai ver todo o valor que você tem para entregar. E aí ele vai te medir pelo preço, porque ele não vai enxergar o valor e você tem a tendência de ganhar cada vez menos. Vamos lá. Um consultor fornece habilidades e talentos únicos que melhorarão a condição do cliente. Então é um conceito muito importante para um prestador de serviço e eu tenho isso para mim até hoje. Eu tenho que começar um cliente e terminar com o cliente. O cliente precisa necessariamente ter atingido algumas metas e estar numa condição muito melhor do que quando a gente começou. Além disso, tal atividade é a única capaz de fazer uma ponte entre as competências inconscientes e a colocação das novas habilidades em prática. Essa via pode ser de mão dupla também, pois o consultor pode não só agregar dinheiro em sua profissão, como também aprendizados, experiências e oportunidades de impactar pessoas. Dicas, segundo tema aí, dicas para se dar bem como consultor. Primeiro passo, segundo o livro, é estar pronto para lidar com qualquer cliente em potencial de modo assertivo, oportuno e profissional. Trate toda a interação com o cliente como a hora da verdade, pessoal, em que se deve pensar sempre na venda na frente e não somente na imediata. Foque na natureza ampla do trabalho que você dá conta de realizar, na reputação que está sendo construída e nos resultados de longo prazo, não apenas naqueles de curto prazo. É importante ter objetivos não financeiros pré-determinados e de longo prazo, mantendo-os sempre em mente e ser capaz de atingi-los. Consequentemente,
o seu negócio tomará maiores proporções com o tempo. Para a sua empresa, tenha em mente que escolher as que podem agregar valor ao seu negócio é tão importante quanto identificar clientes em potencial. Cuide bem da saúde financeira da sua empresa por meio de ferramentas como fluxo de caixa e demonstrativo de resultado. Nas palavras de Alan Weiss, abre aspas, você não desenvolve um negócio reduzindo despesas, você o desenvolve maximizando receitas. Fecha aspas. Podem existir casos em que tal pessoa vai recusar ou cancelar o seu serviço. Nessas horas, é fundamental que você descubra e reflita quais detalhes fizeram com que a sua proposta fosse recusada e aprenda com os erros para melhorar nas próximas oportunidades. Outro tema do livro, saber recusar faz parte do negócio. Nesse livro, o autor rebate, ou vai contra a ideia de que todo negócio é um bom negócio e que nunca se deve recusar um pagamento. Alguns motivos pelos quais ele vai contra essa mentalidade são: reputação. Você pode ser visto como um profissional desesperado por qualquer serviço, uma opção barata ou apenas razoável ou aceitável. Segundo, você pode ser pago em uma quantia inferior ao ideal. E terceiro, ao aceitar qualquer trabalho que aparece, o consultor se condena a investir mal o seu tempo, o que gera um ciclo difícil de ser quebrado. E aí ele tem um outro subtema aqui, que eu chamei de perder para ganhar. De acordo com o autor, ao elevar o seu preço e os valores agregados do seu serviço ou não aceitar fazer concessões para fechar um negócio, o consultor perde 15% da parte de baixo do seu mercado, ou seja, aqueles clientes que ele possivelmente, muito provavelmente, já poderia descartar. Porém, os consultores de $1 milhão costumam deixar de lado esses 15% como estratégia de crescimento para expandir os alcances superiores do seu mercado, ou seja, trabalhar mais pela margem e não pela quantidade. Mas isso não significa deixar os clientes de mãos abanando, desprezá-los ou tratá-los com desdém. É possível recusar um serviço e, ao mesmo tempo, ser útil e cortês, apresentando justificativas, sugestões e soluções, indicações e uma série de outras coisas. Próximo tema do livro: estimule as pessoas a te contratar. Você não vai conseguir agregar valor ao seu cliente se não tiver cliente. E aí, você não vai ter cliente se não fizer o marketing de si mesmo. Para isso, Alan Weiss oferece uma série de ações que você, consultor ou prestador de serviço, pode aplicar aí desde já. Vamos a elas. Faça trabalhos pro bono, ou seja, gratuitos, mas jamais para organização com fins lucrativos, independente da exposição que isso possa trazer. Faça networking, estabeleça relações profissionais duradouras. Participe de palestras e outros eventos em que possa falar, inclusive de graça, desde que seja para compradores ou, no mínimo, pessoas que possam te indicar a compradores. Se promova, crie o seu próprio site, lance produtos que exponham o seu conhecimento na área e esteja presente para poder fazer esse network e também mostrar os seus produtos. De novo, ele está prestando serviço e dizendo para você também criar produtos. Ele fala no livro em detalhes, Faça publicações comerciais, como livros, artigos, escreva e-books e uma série de coisas. Hoje em dia, também, obviamente, cursos online. Faça parcerias com pessoas que têm o peso de marketing que você não possui e que não possuem as competências que você possui. Recolha indicações e depoimentos dos clientes e utilize essas indicações, esses depoimentos dentro do seu site, dentro do seu canal do YouTube, dentro do seu Instagram e uma série de outros locais. E por último, torne-se líder de uma associação comercial ou de um grupo de networking, se possível. Assim, será possível ganhar visibilidade em várias comunidades, principalmente na sua cidade. E quanto às mídias sociais? Tem um tema aqui específico sobre isso. Segundo o autor, abre aspas, eu pesquisei e experimentei várias alternativas fazendo os posts no meu blog e questiono a eficácia deles em marketing. Isso trouxe a ira dos fanáticos. Ele contou, na verdade,
que até achou ferramentas como o LinkedIn bem eficientes para manter contato com as pessoas e encontrar emprego tradicionais. Entretanto, ele classificou como bastante infrutíferas como um dispositivo de marketing para os consultores que desejam atingir compradores corporativos e econômicos. Um comprador econômico é aquele que está pronto para pagar o preço que você cobra, né, segundo os conceitos dele, para executar aquele serviço. Dessa forma, Alan Weiss faz aí uma recomendação. Limite o seu tempo no Twitter, Facebook, no YouTube e em qualquer outra coisa inventada entre o tempo que eu escrevo isso e você lê. Porque não é aí que os verdadeiros compradores andam ou procuram por recursos. Como ferramentas de marketing, essas são de prioridade mais baixa e frequentemente dolorosamente estúpidas. Essa é a conclusão dele. O que eu posso comentar sobre isso? Eu concordo, assim, em boa parte com isso. Você não precisa ter um canal do YouTube com 100 mil, 200, 300, 500 mil para ganhar bem nessa área. No meu caso, estou aí para dizer, meu canal do YouTube não fez 2.000 inscritos ainda. Estamos batalhando para crescer o canal do YouTube e eu consigo ganhar muito bem, graças a Deus, prestando os meus serviços de consultoria. E você também não precisa ter 100 mil, 200, 300 mil seguidores. O que importa para você é ter um bom network, bons contatos, boas indicações e realizar bons serviços. Se você consegue fazer um serviço para alguém e esse alguém te indicar 2, 3 e entre esses 2, 3, um fechar com você, você já tem clientes por muitos e muitos anos. Logicamente, hoje em dia, com o marketing digital, né, que principalmente não é muito da época dele, a gente tem que estar, né? Eu estou aqui no YouTube, tenho um podcast, tenho um Instagram. A gente precisa estar em plataformas diferentes para a gente ser visto, criar visibilidade, para criar autoridade em plataformas digitais, porque são outras plataformas que o cliente também vai entrar em contato com a gente e possivelmente comprar algum produto ou algum serviço. Outro ponto aqui do livro, a construção da marca. Ele fala, a imagem de uma empresa de consultoria tem forte impacto na hora de um cliente escolher se tal empresa é mais adequada para prestar os serviços para ele e para a sua organização. Assim, existem algumas ferramentas importantes para a construção da imagem que se deseja passar a respeito de uma empresa de consultoria. Elas incluem nome. Então, nomes menos óbvios podem deixar o cliente no escuro, mas contanto que eles deem a ideia de que se trata de uma empresa e não de uma única pessoa, não é tão ruim. A logomarca. Não pegue logos de bancos de imagens, catálogos, afinal você quer passar uma imagem de profissionalismo. Pessoa jurídica. Contrate um profissional para te orientar na decisão de qual categoria é mais adequada para a sua empresa. Visibilidade. Invista em estratégias que tornem a sua empresa e você como profissional visíveis aos clientes. Requisitos do escritório. Estes são os itens básicos que o seu escritório vai precisar para funcionar. Ou seja, ele fala aqui, não anotei em detalhes, mas que você, inclusive, no início, principalmente que você não tem grana e não tem estrutura para bancar algo como um aluguel ou não tem dinheiro para comprar uma sala e tal, você vai precisar trabalhar de casa e, muito provavelmente, quem sabe até trabalhar no cliente. Isso já vai te ajudar a não necessitar ter um escritório. Outro tema, você. A imagem que você cria física e de forma percebida pelo cliente, a sua imagem e nome vão determinar a apreciação e o reconhecimento da sua marca. Interação com o cliente. A imagem da empresa de consultoria é comunicada mais claramente por meio de interações entre os compradores e os diretores ou donos das empresas que você está lidando. Ou seja, ele fala muito isso no livro. É muito mais importante, ao invés de você ficar gastando tempo em rede social, em dar conteúdo, ensinar as pessoas sobre aquilo que você faz, é muito mais importante isso e fazer rede de relacionamento para que você, aos poucos, entre no mercado, seja conhecido, mas principalmente investir no pós-venda e nas indicações para aqueles clientes que você já prestou. Funciona muito mais, eu concordo extremamente com isso e utilizo muito o meu pós-venda e os meus clientes atuais para trazerem novos clientes.
Outro tema do livro: como fazer a sua marca ser lembrada. Criar uma boa marca é importante, mas além disso é essencial fazer com que ela não seja esquecida. Inclua a imagem da marca em todos os seus materiais, inclusive na assinatura do seu e-mail. Crie produtos em torno da marca e use a internet e os seus motores de busca para promover a marca globalmente. Você pode montar uma newsletter ao redor da sua marca, por exemplo. Histórias reais são uma ótima ferramenta para conectar e atrair novos clientes. O que ele está dizendo aqui é sobre depoimentos. Então, arranje depoimentos de clientes satisfeitos com seu serviço prestado e monte uma newsletter ao redor da sua marca. Outro tema: lidando com objeções. Ao apresentar o seu serviço ao cliente, o consultor ou o prestador de serviços pode ouvir objeções, mas isso não é o fim. O importante é você saber driblar tais obstáculos. Quer saber como? Bem, algumas das situações mais comuns que você pode enfrentar são: mas eu não tenho dinheiro. Em vez de focar nos custos, dê foco nos valores que poderão ser agregados ao cliente e não discuta os preços logo no início da conversa. Outra frase: não é tão urgente. Para isso, crie o senso de urgência sobre o cliente. Questione o que pode ocorrer se nada for feito, mas lembre-se que uma oportunidade pode ser perdida. Outro ponto, outra frase: acho que não é necessário. E aí a solução: demonstre por meio de evidências quais são as necessidades que você pode suprir. E por último, outra frase: não sei se posso confiar. E aí ele fala para você construir uma relação sólida com honestidade e feedbacks francos antes de tentar vender qualquer coisa para essa pessoa ou para essa empresa. Na prática, aí pensando na sua empresa, o livro sugere algumas técnicas que você pode utilizar na hora de fechar um negócio, que são muito úteis para a sobrevivência de um consultor, de um mentor, de um coach, de um prestador de serviço. Para questões financeiras, sempre exija metade do pagamento adiantado e tente ser pago integralmente antes do término do serviço, oferecendo um desconto, muitas vezes, ao cliente. Documente tudo com muita cautela. Faça atas de reuniões, crie relatórios referentes ao negócio e sempre tenha propostas e contratos devidamente assinados. Não aceite permutas, exposição ou indicações como principal meio de pagamento. Além disso, não crie laços de amizade com o cliente, pois isso pode comprometer a sua eficiência e habilidade para exigir pagamento, suporte ou outros recursos necessários. Por fim, valorize o seu serviço acima de tudo. Se alguém deixar de fazer o pagamento, por exemplo, não dê continuidade ao seu projeto até que o problema seja resolvido. E agora, finalizando, como é que você pode aplicar tudo isso aí na sua vida, na sua carreira como prestador de serviço, como consultor, como mentor, como coach, como prestador de serviço no geral? Primeiro, reflita sobre o que significa ser um consultor. Estar na sua profissão antes de decidir entrar nessa área. Segundo, pré-determine objetivos financeiros para a sua empresa, de forma que você tenha algo projetado para ser alcançado. Terceiro, lide com os clientes já conquistados e com os clientes em potencial e os interessados no serviço de maneira profissional. Ele bate muito nessa tecla. Tem muita gente e nós brasileiros somos muito assim, muito jeitinho, muito amigo. Temos que separar. Consultoria é consultoria, prestação de serviço é prestação de serviço, amizade é amizade ou conhecimento de alguma pessoa, seja amigo ou seja apenas um conhecido, é algo pessoal. Quarto tema: aprenda a dizer não a um trabalho quando ele não compensar, sem deixar de ser gentil e prestativo ao cliente. Quinto tema: ponha em prática as estratégias para se tornar conhecido pelos interessados e clientes em potencial e para estimulá-los a contratar você agora e novamente. Sexto, invista na criação de uma boa marca para sua empresa e divulgue você e sua marca em todos os meios que você puder. E por último, peça referência. Peça depoimentos do seu trabalho aos clientes e utilize-os também para fazer o seu marketing. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha aí no vídeo e, principalmente, se você tem sugestão de livro que eu possa já ter lido e queira trazer aqui, eu tenho vários livros, tanto aqui, alguns estão na minha casa. Eu vou aceitar sua sugestão, respondo a todos os comentários e sugestões que colocam aí para mim no YouTube e nas mídias sociais, enfim. E, principalmente, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, divulgue esse vídeo para mais pessoas, clique aí no sininho para que você receba sempre uma notificação automática
todas as vezes que eu postar um vídeo ou um videocast como esse aqui no canal. Fico por aqui, um grande abraço, saúde para todo mundo. Fica aqui mais um Café com Leitura, esse é o número 10, o livro $1 Million Consulting de Alan Weiss. Um abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.